escolhas. Então, nesses momentos, as pessoas vivem muitas crises. Crises que a gente poderia chamar crises de despertar. Você, de repente, se dá conta, sua consciência amplia e você precisa tomar novas posições, novas perspectivas. Às vezes precisa de sair de um relacionamento, enfrentar uma situação, às vezes a sua alma te chama para viver alguma outra experiência de trabalho, alguma outra experiência até mesmo de cidade. Então, aqueles momentos onde aquilo que era conhecido desaba. E você também não conhece o novo, mas você só sabe que o que você tinha não te serve mais. Então, esses momentos de despertar, as pessoas precisam de muitos apoios, porque são momentos também que a gente vive muita insegurança, dualidade, medos mesmo, sem saber para que direção tomar. E a Adriana falou uma palavra ali muito interessante, que é o nosso mundo, ele nos induz a muita velocidade, mas não tanto direção. Então, como nós temos essa necessidade constante de termos, desempenhos, resolver as coisas muito rápidas, porque o estilo de vida contemporâneo, ele nos induz a essa velocidade, mas não nos dá direção. Então, quando você é tomado por essa energia da velocidade, sem saber qual direção tomar, a gente pode dar passos muito errados. Então, o Mahalila, ele entra aqui nessa situação como uma ferramenta muito poderosa para nos ajudar a perceber o que a gente está precisando soltar, para que direção nós precisamos olhar, o que fazer. Então, ele vem como ele faz às vezes de um mestre. Então, as pessoas, em momentos de muitos desafios, costumam procurar pessoas para dar conselhos, coisas desse tipo. E o Mahalila, ele entra como ele revela, ele não é uma pessoa revelando ou dando conselhos. Ele não é alguém chega aqui, um amigo meu, e chega e me pede um conselho, e eu, com a minha estrutura egóica, com a minha visão de mundo, eu estou dando um conselho. Não, o Mahalila, ele apresenta para a pessoa o próprio inconsciente, as próprias potencialidades dela, aquilo que ela precisa olhar para ver. Então, eu vou chamar aqui a Thelma para bater um papo, para a gente falar sobre, inclusive falar sobre essas etapas do despertar, o que pode acontecer quando as pessoas estão vivendo isso, quais são os desafios mais comuns, mais arquetípicos desse processo de despertar. Então, a Thelma, ela é coaching, ela é terapeuta Mahalila, ela atua como coach, e toda vez os meus convidados desta vez, todos dois são coaches, porque é uma ferramenta que lida muito com essas pessoas que estão em processos de mudança. Então, por isso que eu também quis chamar alguém do coaching para contar para a gente, para compartilhar conosco, contar a experiência sobre esses desafios e como é que o Mahalila pode nos ajudar. Então, eu vou colocar a Thelma aqui no palco, conversando com a gente, nós três aqui batendo papo, Adriana, Thelma. Thelma, muito prazer ter você aqui, é uma alegria ter você aqui batendo esse papo com a gente, falando dessa sua experiência, da sua experiência de coaching, da sua experiência usando o Mahalila no coaching, nessa história de como é que você enxerga isso, essa história do despertar, esses momentos críticos que as pessoas vivem, quando elas se dão conta de que o mundo virou de cabeça para baixo. Ah, meu Deus, aquilo não serve mais. Então, vou deixar você falar um pouquinho e depois a gente vai conversando aqui, e aí as pessoas também, se quiserem, vão colocando as suas questões e opiniões. E perguntas. Então, boa noite, Denise, boa noite, Adriana, boa noite a todos, um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou terapeuta do Instituto Denise Mascarenhas, e com muita alegria estou aqui hoje participando junto com vocês, para dizer que o Mahalila é algo surpreendente. Como o paciente, o cliente chega para a gente e é como se o véu caísse, a verdade vem à tona. Então, nós, como terapeutas, não somos um conselheiro ou estamos ali, a gente só faz uma leitura do que chega. E é muito interessante que a pessoa chega e ela não tem consciência do que
do real problema dela, né? Então, às vezes, no coach, a gente busca muito a questão de buscar clareza. Então, quando eu vim fazer a formação com a Denise, o Mahalila trouxe essa clareza e uma velocidade para a resolução, porque o coach, ele busca muito a obtenção de metas, resultados, a gente anda numa velocidade muito rápida. Mas a parte terapêutica, quando uma pessoa está no processo de dor, a gente não pode lidar com isso com tanta velocidade, porque a gente precisa acolher essa dor, né? Então, o Mahalila, ele mostra uma sombra, esse padrão mesmo, que a pessoa está no processo de repetição, mas ela ainda não se deu conta, e revelar essa dor é muito difícil. Então, também é preciso ter um processo terapêutico que acolha, né, para despertar, né? Eu, quando criança, mais ou menos por uns 8 anos, eu comecei a sentir dores na coluna, e meus pais sempre me levavam numa fisioterapia, em outra, mas aquilo não era uma coisa que tinha uma continuidade, né? Então, eu fui ficando adolescente, aí eu fui convidada, eu sou alta, né? Eu fui convidada para jogar vôlei no Minas Tênis Clube, aquilo lá era um sonho para mim, né? Ah, você é jogadora de vôlei. E aí eu cheguei, comecei nos treinamentos e travava, a coluna doía. E aí a minha mãe e meu pai simplesmente me tiraram do vôlei. Foi a primeira alternativa deles. E eu percorri uma jornada onde eu não me priorizava, onde eu não fui buscar ajuda adequada. Eu não ia lá, não me comprometia a fazer as fisioterapias. E aí isso foi se arrastando durante muitos anos, até que teve que vir essa crise existencial, uma dor profunda no meu corpo, onde eu recebi um diagnóstico de fibromialgia. E aí eu tive que procurar entender por que eu vim parar no autoconhecimento, né? Eu não saí terapeuta do nada, coach do nada, mas eu tive que entrar nesse processo de autodescoberta e autocura, e por isso eu vim para essa área. E aí eu percebi que eu não me priorizava, era a minha sombra, que eu tinha que ter visto ela lá da infância, mas como eu não tinha um pai e uma mãe que também pudesse ter me orientado, né, eles fizeram o melhor deles, então muitas vezes chega num momento que é crítico que eu tive que tomar atitude. Bom, preciso mudar de alimentação, porque eu não posso comer alimentações mais que me inflamam. Preciso fazer atividade física constante, diária. Então eu tive que fazer uma revisão, eu tive que me purificar de um como é que a gente, até para dizer isso, né? Se purificar de maus hábitos, maus comportamentos, porque nós somos muito fiéis aos nossos maus comportamentos, né? Hoje a gente vive um pouco essa questão da procrastinação. Todo mundo diz, eu procrastino. Mas a gente não procrastina, porque para cumprir o mau hábito, a gente tem uma fidelidade incrível. E para sair desse círculo vicioso é muito difícil. Então, quando alguém vem jogar o Mahalila comigo, eu acho muito interessante isso que eu comecei a perceber nos primeiros atendimentos, até para mim, né? De poder internalizar isso. Quando o jogo começa, o cliente diz assim: nossa, é isso que está acontecendo comigo. Ele mesmo percebe. Só quando finaliza o jogo, eu faço uma troca com ele. Mas ele se dá conta. Então, o jogo é fantástico, porque o dar-se conta da pessoa é ali na sessão. Exatamente. E é isso que o Mahalila, né, assim, trazendo a sua experiência, como é que você depois percebeu isso? Então, quando você se deu conta, foi um processo de despertar, né? Porque você passa uma vida, igual você está dizendo, sem entender de onde estava vindo aquelas questões, e de repente você toma consciência, e aí você não é mais a mesma, a partir do momento que a gente toma consciência. Então, o fato do Mahalila trazer à tona essas questões, a pessoa, diante daquilo, ela percebe o que está por trás. É como se a gente tivesse várias coisas que nós já sabemos, ponto da tomada de consciência que é diferente, é quando aquilo faz um link com a sua história. Então, é muito diferente conhecer uma história e fazer o link daquela história com as situações. Muitas vezes a gente até repete a nossa própria história, mas não fazemos um link de significado. Trazer o significado é que faz mudar a percepção da situação. Quando a pessoa percebe no nível mais profundo. E tem uma história que eu até disse nas divulgações dessa jornada, que eu ia falar sobre um conto
da Clarice Pícola, que explica muito esse processo nosso de despertar e como que a gente lida. E por que eu estou falando do despertar nesta jornada, que é a última deste ano, e todo ano a gente faz um fechamento de ciclo mesmo, né? A gente pensa sobre estes ciclos que estão se encerrando, e é natural fazer uma revisão da nossa vida. Então, nos finais de ano, sempre eu gosto de falar de fechamento de ciclo mesmo. E o conto da Clarice Pícola, daquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, eu não vou explorar tanto assim, mas vou trazer um pouco dele, que é A Mulher Foca, que é um conto muito interessante, que mostra esse processo de despertar. Aliás, todos os contos dela, desse livro, falam de processo de despertar, dessa jornada de despertar de cada um daqueles personagens. Então, todo conto e todo mito, ele vai falar de nós mesmos, e todos os personagens somos nós mesmos. Então, a Mulher Foca, falando rapidamente dessa história, ela era uma foca, ela vivia dentro da água, e ela se banhava, ela se transformava em mulher de vez em quando ela ia a uma praia, e lá todas elas viravam mulheres focas, mulheres. E nessa praia, um pescador viu aquela foca se transformando em mulher, e achou aquela mulher maravilhosa e se apaixonou por ela, e quis ficar com ela e convenceu ela de ficar, e ela ficou. Ela ficou com uma pessoa que não tinha nada a ver com a natureza dela, então ela fica porque ele convenceu ela de ficar, então ela fica ali. E ele diz para ela que ele era um homem muito solitário, então afastou daquela chantagem, e ela cai naquela chantagem e fica lá. E combina com ele que ela ficaria só 7 anos. Então ela casou com ele, teve um filho com ele, e passaram-se os 7 anos, ele não deixava ela embora, ele esconde a pele dela de foca, e ela não consegue voltar para o mar. Então ela começa a se ressecar. A pele dela, que era sem a pele de foca, começa a ficar tão ressequida que ela quase ela vai perdendo a sua vitalidade, ela vai perdendo as suas habilidades, e quem salva ela, na verdade, é o filho dela, que já tinha 7 anos, e que, ao ver aquela mãe se definhando, ele encontra a pele de foca e devolve para a mãe, aí a mãe volta para o mar. Então, o que é isso? Que processo é esse que eu trouxe aqui? O processo de adaptação que nós, às vezes, fazemos. Então, quantas vezes a gente é tão adaptado que a gente vai perdendo a nossa vitalidade, e, de repente, tem algo que a gente precisa se dar conta e falar assim, mas isso aí sou eu? Ou eu estou perdendo a minha pele? Então, a minha verdadeira pele, a minha verdadeira natureza. Então, quando ela volta ao mar, ela recupera toda a vitalidade, porque ela recupera o ser dela. Então, em todos os processos de despertar, nós temos esses desafios. Os desafios de ampliar a nossa visão, a nossa consciência, alinharmos mais a nossa alma. Mas isso não é simples e não é fácil. Por que não é simples? Porque a gente tem todo um monte de papéis que nós representamos, tem toda uma persona, tem todo um monte de gente ao redor, tem toda uma visão de mundo que que a gente fica naquela zona de conforto, mas não é muito confortável essa zona. Mas, de repente, aquilo não serve mais. Chega uma hora que você tem uma maturidade, ou uma hora que a vida coloca para você uma situação e que você já não tem mais como sustentar-se naquilo. Não tem como. Então, a vida se coloca uma situação para você que você precisa assumir a sua real natureza, assumir quem você é. Então, diante disso, nós temos um grande desafio. O fato de perceber que você não é aquilo, que aquele relacionamento não te corresponde, que aquele trabalho não te corresponde, que esse estilo de vida não te corresponde, começa ali uma jornada, que é essa jornada do despertar. Que nós podemos seguir ou não, que é a jornada do herói, que é também descrito por vários, nós podemos ver isso na jornada do herói junguiana, na verdade de Campbell, junguiana, nós podemos ver isso nos contos de fadas, essa jornada, nós podemos ver isso
no Mahalila, que o Mahalila é dentro da visão hindu, ele vai falar deste processo, desses riscos da nossa caminhada até a casa da consciência. Então, a casa da consciência é a casa 68 do Mahalila, é a casa onde a gente amplia a nossa consciência. Mas chegar lá, tem um monte de serpente que pode fazer você cair, tem um monte de flechas que pode fazer você elevar-se, mas que a gente precisa aprender nessa caminhada, subir a nossa energia. Então, o nosso destino de alma é chegar na casa 68. Não, mas não é a meta do jogo. Quando a gente está jogando o jogo, a gente não tem essa meta de chegar como se fosse um jogo onde eu tenho que competir. A nossa meta é nos percebermos e percebermos aonde a gente cai, aonde a nossa energia está estagnada, e como que é a nossa caminhada nisso. E à medida que a gente vai jogando, nós vamos percebendo padrões nossos, padrões de repetição, padrões egóicos, onde é que a gente cai como essa foca. Então, vamos imaginar essa foca se fosse ela jogando Mahalila. Então, a primeira coisa que ela faz é ser convencida por algo que não tinha nada a ver com ela. Se ela era uma mulher foca, o que ela está fazendo com um pescador que estava lá chorando? Ah, eu sou muito triste, solitário, então você precisa, é sua obrigação ficar aqui comigo. E aí ela cai nesse conto do pescador, e aí ela fica, e ela abre mão da sua natureza verdadeira, de foca, e ali se submete. Então, onde será que se essa foca fosse jogar o Mahalila, onde ela cairia? Em que serpente ela cairia? Que ela está ali totalmente adaptada e não tem coragem de falar, não é meu caminho, é outro caminho. E ali ela vai se submetendo. Então, nós vamos vendo os desafios em vários contos. Então, na jornada do herói junguiana, o herói, quem é o herói? É aquele que começa, que é chamado para essa autoconhecimento, que é chamado para uma percepção maior de si mesmo. Então, ele também tem que enfrentar vários desafios. Então, na nossa vida, nós temos que enfrentar desafios de crescimento. E o Mahalila, ele nos ajuda a localizar aquilo que a gente precisa olhar, porque é uma enorme jornada essa do autoconhecimento. É uma jornada perigosa, é uma jornada desafiadora, é uma jornada em que você vai desagradar outras pessoas muitas vezes, mas que você também vai encontrar aliados, que você vai ter que lidar com questões emocionais suas, com sensibilidades diferentes, com energias diferentes, que vão aflorando para que a gente possa alinhar ao nosso propósito de alma. Então, eu quero voltar a palavra para vocês, porque eu estou falando sozinha. Então, bora. Mas é sempre muito bom te ouvir, né? Porque é impressionante a sua compreensão do jogo, não podia ser diferente. E é isso mesmo, eu falo, o Mahalila, ele é um mapa que ilumina, né, os nossos caminhos, e só fazendo uma parte, penso eu não sou terapeuta, mas numa terapia convencional, muito longo o processo de algumas descobertas, né? E o Mahalila, ele é certeiro, ou não é, Thelma? Sim, ele é muito preciso, é impressionante. Até eu poderia, Denise, compartilhar um jogo que eu fiz, que eu acho que tem a ver com esse tema. Eu atendi uma jovem, em torno dos 25 anos, que queria ver com o jogo porque ela tinha ansiedade. E assim que a gente começou o jogo, ela caiu na casa 4, que é a casa da ganância. E aí ela disse que não fazia muito sentido para ela, aquilo lá e tal. Foi. Aí ela cai na casa da percepção limitada. Aí eu conversei com ela, o que significava e tal. E aí ela cai na casa do ressentimento. Quando ela caiu na casa do ressentimento, veio um choro meio engolido. Aí ela começou a me contar um pouco da história dela, porque eu não conhecia ela e nem a história dela. Que ela desistiu de estudar, então ela não terminou a escola convencional e ela sofreu bullying. Então ela saiu da escola porque ela não queria mais estudar.
E aí a mãe e o pai, eu acho que também, não sei se não botaram uma pressão para tentar trocar de escola, mas enfim, ela não tem nem a formação de segundo grau, acho que parou ali pela 7ª série, por ali. Então, hoje ela sente uma pressão de querer ter feito uma faculdade, alguma coisa, e aí ela começou a me contar que ela queria muito comprar a casa própria, que ela não vê a hora de sair da casa da mãe e do pai. E aí a ansiedade dela, a gente foi fazendo outras jogadas e eu fui entendendo que a ansiedade dela vinha desse vazio de ter parado de estudar, de se sentir nula em relação, comparando com as outras pessoas, ressentida, mas ela não tinha se dado conta, ela colocava a culpa dela ter parado de estudar nos colegas que fizeram bullying com ela. E ela não se responsabilizou por esse caminho. Aí ela cai na casa da criatividade, que pede uma solução, né? Para ela criar um caminho novo, né? Encontrar saídas ali. E logo em seguida ela vai para a casa 19 da ação, que é a casa ali do terceiro chakra, do poder pessoal. E aí eu fui falando com ela, tu viu que tu precisava assumir um controle da tua vida? Por que ainda essas pessoas continuam mandando em ti? Isso já terminou faz 10 anos, né? Mas você continua presa naquele padrão. E aí ela faz uma jogada e cai na casa da reparação. Aí ela começou a chorar e não parou mais. E aí ela disse, sim, eu descobri que eu precisava resolver os meus maus pensamentos. Eu penso muito mal de mim, acho que eu não dou conta, acho que não é possível voltar mais a estudar. E aí, de repente, ela cai na casa do altruísmo e depois ela sai do jogo, né? Na casa da consciência cósmica. Então, foi um jogo muito bonito e que ela se deu conta de que ela era responsável pelo que estava passando e que ela poderia voltar a estudar agora, neste momento, com 25 anos, né? Antes de passar toda uma jornada sem estudar. Então, é o próprio cliente que, dentro do jogo, ele começa a trazer dentro das casas que ele cai, ele toma uma consciência muito nítida do processo dele. E aí, depois que a gente finaliza um jogo, para alguns clientes, a gente pode sim oferecer uma continuidade de um processo terapêutico. Tem pessoas que precisam, estão numa fragilidade maior. Então, a gente pode continuar um processo depois do jogo, né? Mas numa jogada, a pessoa já tem uma clareza muito grande, assim, do que é a trava dela. É muito interessante isso, né? Porque o poder de contar a história que o jogo traz. Ele traz porque nós contamos a nossa história, é isso que nós criamos as nossas mitologias pessoais. Então, todo mundo conta a sua história e reconta. Mas essa história contada e recontada desta maneira, como a gente costuma contar, ela não tem uma ressignificação, ao contrário, ela reforça o negativo e a vitimização. Então, observem como é que nós contamos a nossa história. Isso é um grande processo de autoconhecimento, observar como você conta a sua história. Então, a pessoa pode falar, eu sofri bullying na infância, aconteceu isso, por isso que não sei o quê. Então, são histórias que autoafirmam a estrutura problemática. Quase sempre essas histórias, elas são afirmações do problema. Eu conto e reconto, aconteceu isso, meu pai não me quis, minha mãe não me quis, não sei o quê, não sei o quê. Isso só justifica o processo da pessoa. Então, quando você está diante de um processo terapêutico, e o Mahalila faz isso muito bem, porque por sincronicidade você vai caindo naquelas casas, então e ali você está numa atitude, numa visão, porque ele vai mostrando o problema, então ele vai mostrando como é que a gente conta a nossa história. E ele vai contar e vai ajudando a gente a ressignificar essa história. Porque no fundo, todo mundo ele tem um mito pessoal. E esse mito pessoal ele é cheio de pressupostos, de crenças, de ações, de comportamentos. Então, esse mito pessoal é a nossa própria mitologia. Não estou falando nem de mitos com quais a gente se identifica, mas da nossa própria mitologia, que não é o real da história. É como nós entendemos e interpretamos a nossa história. Então, alguém pode interpretar de um jeito e outro pode interpretar do outro. Então, de repente, e o Mahalila, ele mostra no processo do despertar, então, de novo, só falando o que é o despertar, essa expansão de consciência, que a gente precisa se dar conta. A gente precisa
expandir a nossa consciência, porque a gente tem uma hora que você precisa observar, ou você é forçado a observar, e muita gente é forçada a observar, né? É impressionante, porque a gente ou aprende no amor, mas na maioria das vezes a gente aprende na dor mesmo. Então, a gente é forçado a ver o processo de despertar. Então, esses despertares, a gente vai lidar com quais desafios? O primeiro deles é ter que lidar com a nossa persona. O que é persona? A imagem que a gente construiu para o mundo e que a gente não quer que ela quebre. Então, a gente constrói uma imagem de bonzinho, uma imagem de ruinzinho, ou de inteligente, não sei o quê. Então, esse processo é a primeira etapa. É quebrar a pessoa, ter coragem de quebrar a pessoa. Isso aí é só o comecinho do caminho. É apresentar-se mais verdadeiramente para a vida. Ah, mas fulano vai pensar mal de mim. Ah, ciclano vai pensar que eu sou isso, que eu sou aquilo. Pague o preço, porque sua alma quer se expressar através de você. No português claro, a gente mente para a gente o tempo inteiro, e aí vem o Mahalila e dá uma lapada para a gente. Opa, estou mentindo, estou acreditando em minha mentira, o que é pior, né? Isso. Então, assim, o preço que a gente paga para manter as imagens é um preço muito alto. E de não sintonizar-se com a sua alma. Então, essa é a primeira etapa, o primeiro convite. Então, será que eu sou isso mesmo? Então, o Mahalila, ele vai nos mostrando, nas primeiras linhas, essas estruturas egóicas que têm muito a ver com isso, com as nossas imagens que a gente constrói, com a persona, mas tem a ver também com as nossas dores infantis, com a visão de mundo que a gente construiu. Então, enquanto a gente está nas primeiras linhas do Mahalila, nós estamos presos na nossa visão infantil ainda, visão de mundo infantil. Então, quando a gente aparece, quando a gente tem coragem de olhar para isso, de passar por um jogo, por exemplo, e olhar de verdade, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou caindo 5 vezes nessa serpente? Então, o que está acontecendo de todo... Eu não consigo subir, mas não é o jogo, gente. O jogo apenas reflete o que é a história da pessoa. Apenas ele reflete como é. Então, por que eu não consigo subir? Quantas pessoas chegam nos processos terapêuticos e falando isso? Por que eu não consigo subir? Subir em quê? Energeticamente, eu não consigo me sentir bem, eu não consigo expressar meu ser, eu não consigo ser eu mesmo, eu não consigo... ter prosperidade, eu não consigo. Então, eu estou sentindo que minha vida está parada. Então, eu não consigo seguir. Por que eu não consigo seguir? Porque ali tem alguns processos nossos que a gente precisa olhar. Mas como olhar? Aí que está a grande chave. E aí que está a grande poder terapêutico do Mahalila. Como olhar? Nós temos, de verdade, poucas ferramentas que nos mostram, que desse uma visão sistêmica do nosso processo. Então, o que é visão sistêmica? É ver o começo, a causa e a consequência, para onde eu estou indo com isso. Então, mesmo nos processos terapêuticos mais tradicionais, às vezes a gente fica ali falando anos de um processo sem ver uma coisa geral, sem ter essa visão panorâmica da nossa energia. Está aqui, isso aqui tem consequência ali e ali. Então, então, a gente precisa olhar, é importante, em algum determinado momento, ver de uma maneira sistêmica, ver isso aqui tem efeito ali. Então, se eu fizer, entender desta maneira, entender de cima, um overview, uma visão de cima, uma visão sistêmica, para que a gente entenda melhor o nosso próprio processo e se responsabilize por ele, por essas etapas do nosso processo de despertar. Eu quero até... Dói, né? Oi? Dói. Sim, então eu falei da persona, né? Eu falei da persona, que é a máscara social, a máscara que a gente colocou, que ela é tão a gente quer tanto preservá-la, mas tem uma hora que a gente vai ter que lidar com ela. Eu até vou colocar aqui aqui, eu fiz aqui um pequeno slide para que a gente possa entender. Então, assim, as etapas do processo. Primeiro é aquele momento em que você se dá conta de que a sua percepção de mundo antiga não serve mais. Não serve mais. Então, ali,
nós temos uma quebra de paradigmas. Que aquilo que você acreditava não acredita mais, ou não combina, não serve, o jeito que você vivia parece que não serve mais. Então, isso é muito interessante nos processos de despertar, que pouca gente se dá conta que há uma mudança no padrão energético da consciência. O que significa isso? Nós gastamos muita energia psíquica para manter determinadas imagens e determinadas coisas. Quando isso quebra, essa energia, ela fica disponível. Então, as pessoas relatam que vão, por exemplo, vão numa vivência e tem uma sensação de calor, que o coração esquenta, que a pessoa tem ondas de calor. Então, não é menopausa, são ondas de calor, vibrar, sente que tem ali um processo energético de amolecimento de couraças. Então, tem uma mudança de padrão vibracional, energético mesmo. Nós também, essa quebra de consciência, algo novo não se encaixa. Bom, impacto, já estou repetindo isso aqui. Depois, com isso, com esse impacto, há uma mudança de percepção, que é uma fragmentação da persona mesmo, dessa persona. Eu começo a enxergar diferente. De repente, você vê as pessoas diferente. De repente, você vai ver, como você já não está mais naquele padrão que você estava antes, de repente, você acha aquele padrão estranho em outra pessoa. Vamos imaginar, você era uma pessoa fofoqueira e se reunia com vários fofoqueiros e cai uma ficha que você não quer mais fofocar. Aí você começa a observar que o outro é estranho, você estranha aquilo. Então, toda vez que a gente tem uma mudança de percepção, a gente tem um estranhamento em relação ao que estava antes. E para muitas pessoas nos seus processos de consciência, de expansão de consciência, há também uma mudança de sensibilidade. A sensibilidade fica mais exacerbada. O que significa isso? Por exemplo, você antes não se importava, bebia todas, ficava o tempo inteiro bebendo e não tinha problema nenhum. De repente, você não acha que tá legal mais beber tanto. De repente, você começa, sem perceber, sem se dar conta, começa a... deixa eu tirar isso aqui. Começa a questionar hábitos. Isto é uma mudança de paradigma. Isso é uma mudança e uma ampliação da nossa percepção. Então, o Mahalila, esse link que eu estou fazendo com o Mahalila é porque nesses processos é muito difícil achar orientação. E o Mahalila é uma orientação. Ele foi feito para isso. Ele é um mapa da consciência na visão hindu, ajudando as pessoas a se alinharem ao propósito da sua alma. Só assim, essa sua fala me remete o quê? As más aqui na tela. E vou tirar... Depois eu volto com as minhas queridas convidadas. Vou removê-las um pouquinho aqui, só para ficar com a tela um pouco mais ampla aqui. Então, eu quero... Veja bem, o que aconteceu no nosso jogo? Eu fiz este jogo tratando da questão, trazendo o tema da mudança para vocês que estão assistindo. E nós caímos, primeiro, por que eu trouxe o tema da mudança? Porque esse é o tema dessa jornada. Então, pedi vocês para entrarem em contato com a energia do que está acontecendo com você nesse momento, o que você está sentindo. E aí nós começamos o jogo na segunda-feira e eu fiz 5 jogadas. A primeira casa que nós caímos foi a casa da separatividade, a casa 2 do Mahalila, a casa da ilusão, da dúvida, mostrando que diante das mudanças, muito possivelmente esse grupo tem vibrado, ou alguns de vocês, ou o grupo de uma maneira geral. É importante observar essa casa que caiu aqui, que é a casa da ilusão, que é a casa da dúvida, do medo. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Então, este tipo de energia, ela vai mostrar uma falta de confiança, uma sensação de patinho feio, isso não é para mim, eu não sou daqui. Então, cada uma dessas casas eu pedi para vocês observarem na sua história pessoal onde que isso impacta. E depois dessa casa, nós fomos para a casa da sobrevivência, que é a maneira como nós lidamos com a questão da sobrevivência. Diante das mudanças, essa pergunta é muito
é muito comum de acontecer, mas será que eu vou conseguir sobreviver? Será que, como é que eu vou lidar com essa questão? Isso não é para mim, porque eu não tenho condições. Então, a questão da sobrevivência, neste jogo nosso aqui, é preciso olhar para isso, como que você tem lidado com a questão da sobrevivência e como isso impacta as suas mudanças. Depois, nós fomos para a casa da purificação, uma flecha, o jogo apontando a necessidade de nós desenvolvermos o nosso poder pessoal, a nossa coragem, a nossa autonomia. E essa flecha da purificação nós chegamos no poder pessoal através de uma flecha da purificação, que é, o que é a purificação aqui? Purificação pode ser em todos os níveis, mas está dizendo da importância da gente purificar, especialmente essa crença antiga aqui da sobrevivência, deste medo, da ilusão. E dali, da casa 4, nós caímos na casa do desalinhamento e eu parei o jogo aqui, que é uma serpente. O que é o desalinhamento? Então, dentro dessa perspectiva aqui do jogo aqui andando, o desalinhar é não conseguir sintonizar-se com aquilo que a sua alma está te pedindo. É como se fosse, não, eu não vou não. Eu tenho esse chamado, mas eu não vou não. Por quê? Para onde essa serpente nos levou? Para a percepção limitada. Ou seja, é a percepção limitada que está nos puxando para a primeira linha do jogo, que é a linha da sobrevivência de uma maneira geral, é uma linha da escassez. A primeira linha, nós estamos vibrando na total escassez. Por que a gente não está indo? Porque estamos com a percepção limitada. Então, e foi essa pergunta que eu fiz para vocês na segunda, qual é a percepção limitada que está impedindo você de seguir? Então, eu vou continuar o jogo agora. E vocês vão, eu vou explicando cada casa. Tirei 1 no dado. Então, veja bem, a gente estava aqui na casa da percepção limitada. Fomos para a casa da presunção. O que é? Essa casa de Mada, em sânscrito, ou presunção, ela tem a ver com justamente aquilo que eu falei da persona. A necessidade de criar uma determinada imagem, de ser reconhecido, de ser valorizado, de ser aceito. Então, nós não estamos falando de mudança. Então, mudança implica, muitas vezes, em quebrar essa imagem, quebrar essa persona. E aqui, nós caímos aqui, como uma necessidade de olhar para isso. Então, vocês que estão me ouvindo, você pense sobre isso. Você está com essa necessidade, isso tem te impedido de seguir? Uma necessidade de criar determinadas imagens, não ter coragem de enfrentar verdadeiramente aquilo que é o seu chamado. Então, nós nos prendemos ali, essa casa, ela tem a ver com vaidade nesse sentido de construção de imagem. Então, observe, no seu processo, o que você está precisando olhar disso para que você siga. Tirei 4 no dado agora. E aqui o dado nos leva para a casa 11, do entretenimento. Gandharvas em sânscrito. Essa casa fala de ritmo, fala de leveza, mas ela fala também de dispersão. Talvez você esteja precisando de ver o seu processo com mais leveza, ou você está muito desfocado. Ou você tem vontade de fazer a mudança, mas está preocupado, será que vai dar certo? Porque a primeira casa foi isso. Acho que não dá certo, acho que eu não consigo. O que eu vou fazer? Não tem dinheiro, não consigo, não sei. Então, a pessoa desanima por causa das questões da sobrevivência, depois não consegue assumir a sua autonomia, o seu poder pessoal, cai na casa do desalinhamento, não se alinha, volta lá para baixo, cai na vaidade de novo, o que é? De novo não, cai na primeira linha novamente, que é, mas os outros não vão me aceitar, minha mãe não deixa, meu pai não deixa, fulano não sei o quê, vai pensar o quê, vou ter que enfrentar isso. E depois nós caímos na casa do entretenimento. Será que o entretenimento aqui é leveza mesmo? Ou será que o entretenimento aqui é que eu estou
não estou vendo meu caminho de verdade com a garra que eu deveria. Estou perdendo o foco. Estou disperso, não foco. Então, foco é uma coisa importantíssima na nossa vida. O que eu quero? Aí nós vamos dispersando. Então, aqui, o dispersar é como uma criança. Essa casa tem muito da energia da criança. Então, eu estou precisando ficar como uma criança leve ou eu estou agindo como criança no meu caminho? Vou jogar mais uma. Tirei 2 no dado e o 2 nos leva para a casa da nulidade. Nulidade, gente, é aquela desistência. Então, aqui nós estamos num loop de desistência, se vocês perceberem. Começo com medo, tenho, não vou dar, acho que não vou conseguir. Preciso purificar, mas não sustento a minha energia, desalinho, volto lá para baixo, caio na presunção, não foco e, não, vou desistir. Nulidade é desistência, pessimismo, é não confiar no seu processo. Então, não estou falando para que a gente se lance de cabeça sem saber, eu vou largar tudo e fazer tudo diferente e abandono tudo. Eu estou falando de uma construção de um caminho. Mudança não é uma coisa é uma coisa de adulto, é uma coisa de um adulto assumindo a responsabilidade da mudança. Muitas vezes, eu vou até voltar aqui para falar um pouco mais sobre isso, porque eu acho importantíssimo. Isso que eu quero dizer aqui. Deixa eu tirar aqui o jogo aqui um pouquinho e ficar aqui conversando com você sobre isso. Eu observo nos processos de mudança que as pessoas querem elas não constroem a mudança. Eu sempre faço uma comparação de 2 prédios. Eu quero sair desse prédio aqui, que eu estou lá no 10º andar, e ir para o outro prédio no 10º andar. Porque eu já estou aqui com essa vista, então eu quero ir lá naquela vista. Mas para eu ir de um prédio para o outro, eu desço e subo pelo outro. Então, a construção da nossa vida sempre vai passo a passo. Então, muitas pessoas querem fazer uma ponte. Então, vamos pensar em termos de trabalho. Então, você é um diretor de alguma coisa e você quer ser outra coisa de outra área. Aquela outra coisa de outra área é uma construção do começo. Mas as pessoas têm uma urgência não tem paciência, não tem resiliência na construção do novo. Então, o novo, ele quebra os seus paradigmas, mas ele é uma construção também do novo. Então, aqui, nesse jogo que nós estamos aqui, nós caímos na nulidade, que é uma desisto disso. Desisto. Por que eu estou desistindo? Porque está faltando algo de crença minha, pessoal, de confiança em mim mesmo. Está faltando, mas como caiu na dispersão, está faltando foco, está faltando vontade, realmente está faltando disciplina para construir um novo. Então, eu vou adicionar o jogo aqui outra vez. E vou jogar mais uma, e vai ser a nossa última jogada de hoje, porque nós vamos terminar esse jogo na sexta-feira. Tirei 4 no dado. E o 4 nos leva para a casa da compaixão. Essa é a maior flecha desse jogo. E é uma flecha poderosa que nos coloca na casa de Brahma. Brahma Loka. O que é Brahma? Brahma é o aspecto divino da criação. Então, é como se o novo tivesse ali. Mas para eu chegar neste novo, eu tenho que passar por essa flecha aqui da compaixão. Compaixão, ela é perdão, ela é olhar para si mesmo com mais compaixão. Compaixão é também autocompaixão. É ter por você também esse processo. Como nós caímos na nulidade, é muito possível que essa flecha tenha a ver com autocompaixão, com mudança na forma como você se percebe. E a gente também passou pela percepção limitada. Então, aqui eu vou de novo tirar aqui o nosso jogo de cena,
e conversar com vocês. Então, veja bem, olha o incrível desse jogo aqui para vocês que estão aqui comigo. Então, eu quero promover mudanças na minha vida, mas estou preso num monte de padrão, de negatividade, de falta de confiança, de preocupação com o outro, e agora nós caímos numa flecha. A flecha, você já faz isso? Não. A flecha está apontando a necessidade de rever esta maneira. E se essa maneira de se perceber tão negativa, essa maneira de olhar para você sem essa autocompaixão. Então, largar a compaixão também é soltar. Soltar essas crenças antigas, soltar. E se for em relação a alguém que você está precisando de ter compaixão ou perdão, também isto também mostra uma necessidade de soltar para que o novo possa vir. Então, a flecha da compaixão nos leva para a casa de Brahma, para o novo ali acontecer. Eu gostaria de finalizar fazendo um convite para vocês, não deixarem passar a oportunidade do despertar. Muitas pessoas, eles são chamados a isso. E nós sentimos, e como eu disse, o Mahalila, ele atrai as pessoas. Vocês estão aqui por alguma razão. Então, quando você... Estou falando, só esse o recado. Tenham coragem de enfrentar o desafio do despertar. Nós estamos vivendo um momento coletivo de despertar. E muitas pessoas estão sendo chamadas a uma maior consciência, porque até a sobrevivência do planeta depende de pessoas com mais consciência. Então, nós estamos sendo muito instigados ao despertar. E muitas pessoas estão passando por questionamentos intensos. Eu vejo isso nos atendimentos. Questionamentos intensos. Então, não abra espaço para que a sua consciência fale com você. Enfrente o desafio do despertar. Enfrente o desafio de fazer diferente.